Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Irmãos, a pregação que eu vou fazer hoje é a dita pregação expositiva. A pregação expositiva é diferente da pregação temática. A pregação temática, tu escolhe um tema e tu escolhe um monte de versículo aleatório e coloca dentro dessa pregação. A pregação expositiva é a pregação onde coloca Cristo no centro e a sua palavra no centro. Eu vou explicar vírgulas, pontos e cada detalhe do que está escrito na palavra. Então vocês vão entender bem e vai alimentar muito, porque a pregação temática ela usa geralmente um tipo de alimento. Se eu vou falar de fé, vou falar só fé. Então vou te alimentar só com fé. A pregação expositiva ela tem toda a substância, tem vários tipos de nutrientes. Então alimenta todas as áreas da tua vida, amém? Eu acho que o som está mais alto que o microfone. Amém, gente? Vocês estão aí? Então eu vou ler o texto com vocês e vou começar a falar desse texto e ensiná-los. Paulo, Silvano e Timóteo. Diga assim comigo: Paulo, Silvano e Timóteo. Amém. A igreja de Tessalonicenses em Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Diga assim comigo: operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, da abnegação do vosso amor, diga comigo, e da firmeza da vossa esperança. Você pode repetir isso comigo? Em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Bom, deixa eu falar um pouquinho sobre a igreja de Tessalonicenses. A igreja de Tessalonicenses foi a igreja fundada por Paulo. Paulo passou apenas 3 meses nessa igreja. Em 3 meses ele fez um trabalho tão eficaz e tão poderoso, que essa igreja conviveu por mais de 4 anos depois essa carta, sem um líder. Não tinha um líder principal, não tinha um pastor, não tinha um cabeça como Paulo, ou alguém que eles pudessem reportar. Mas essa igreja era uma igreja viva. Essa igreja era uma igreja poderosa, essa era uma igreja cheia do Espírito Santo e que vivia o amor de Deus. E olha só como Paulo começa a carta, porque toda carta tem um remetente, um destinatário e uma saudação. Então, quem era o remetente dessa carta? Paulo, Silvano e Timóteo. Dá para tirar o chasso aqui, irmão? Não? Vamos trocar de microfone? Também não? Não salva? Então tá. Quem era o remetente? Paulo, Silvano e Timóteo. Para quem estava endereçada o destinatário? A igreja de Tessalonicenses. E qual foi a saudação que Paulo deu para elas? Graça e paz a vós outros. Mas é interessante, porque Paulo cita, Timóteo e Silvano. Silvano quem era? Silvano era Silas. Silas também era um escritor. Paulo não escrevia as cartas do seu próprio punho.
a não ser uma delas do Novo Testamento. Sempre ele tinha alguém que redigia tudo aquilo que ele falava. Então Timóteo também era um dos seus discípulos. E é interessante que ele sempre cita a sua equipe. Sempre quando a gente identifica um bom líder, é aquele que reconhece a sua equipe. Paulo poderia ter dito: essa carta quem está falando para vocês sou eu. Mas ele botou Silvano, que estava escrevendo, e Timóteo, que o acompanhava nas suas viagens. Dá sempre o ênfase na equipe, porque nenhuma luz brilha sozinha. Se essa igreja está de pé, é porque os diáconos estão lá, é porque a intercessão funciona, é porque alguns membros aqui se envolvem com a obra de Deus. E é justo que esses membros sejam reconhecidos. E Paulo faz isso. O reconhecimento de toda a liderança, de pessoas que trabalham, de pessoas que dão a sua vida, que dão o seu sangue. E ele estava dizendo: essas 3 pessoas estão comigo e nesse momento são a minha equipe. Glória a Deus. Vocês estão entendendo? E ele diz assim: a igreja de Tessalonicenses em Deus o Pai. Por que ele diz a igreja de Tessalonicenses em Deus o Pai? Porque a igreja de Tessalonicenses era uma igreja gentílica, não uma igreja que vinha da descendência dos judeus. Então, para os gentios, só Deus poderia ser pai dos judeus. E Paulo estava dizendo aqui então que Deus também era pai dos gentios, sem distinção de pessoas. Deus é o teu pai, meu amado. Talvez você entrou aqui nessa noite e pense: mas Deus é pai daquele irmão ali que está se dando bem. Deus é pai daquele fulano ali que vem tanto tempo na igreja. Não, Deus também é o teu pai. Amém? Então a gente tem que sentir esse sentimento. Por isso que Paulo estava saudando esses irmãos. Por quê? Porque ele estava falando a uma igreja gentílica que não considerava a Deus como pai. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim: Deus é o teu pai. Talvez você não foi criado por um pai, mas Deus continua sendo teu pai. Talvez você não tenha um pai espiritual, que você tanto pediu: Deus, eu queria ser tanto acompanhado espiritualmente, eu preciso de um pai na fé. Deus é o teu pai. Paulo não era o pai da igreja. Quem é o pai da igreja é Deus. Deus é o pai da igreja, irmãos. Só existe um pai na igreja, é Deus. E a Bíblia diz mais: a ninguém deve chamar de pai. Membro nenhum, líder nenhum pode ser chamado de pai. Pai existe um, que é Deus e o nosso pai natural. Amém? Então não fique buscando nas pessoas um pai, porque Deus é o teu pai. Isso eu entendi desde muito novo. Eu não tive pai natural, eu não tive um pai espiritual, mas eu tive um papai. Paizinho querido, é isso que a Bíblia diz. Abba, pai, que quer dizer paizinho querido, que cuida de mim em todos os momentos. Está vendo como existe coisa para ser dita? Só num versículo só. Amém? E ele continua dizendo: e de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele faz questão de enfatizar o senhorio de Jesus. Ele trata Deus como Pai, mas Jesus como Senhor. Ele estava mostrando para a igreja que para a igreja de Tessalonicenses só existe um Senhor. E a Bíblia diz, a Bíblia não diz, melhor, eu vou dizer: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. Amém? Era isso que ele estava dizendo aqui, que Jesus Cristo era o Senhor dessa igreja. Jesus Cristo é o Senhor dessa igreja, irmãos? Pergunto para vocês: Jesus Cristo é o Senhor do teu coração? Jesus Cristo é o Senhor da tua empresa? Porque Paulo estava dizendo para a igreja de Tessalonicenses que Jesus era o Senhor da vida dele. Amém? Isso é muito significativo
justificativo, porque se existe um Senhor na nossa vida e na nossa história, nós não fizemos aquilo que queremos, nós fizemos aquilo que o nosso Senhor manda. Então ele continua a saudação e ele diz o seguinte: e nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Por que ele diz graça e paz? Porque o cumprimento que se usava por gentios era graça seja convosco, que quer dizer favor imerecido de Deus, porque o gentio achava que ele não merecia, então ele cumprimentava os gentios com graça. E como é que eles cumprimentavam os judeus? Shalom, paz. E por que ele disse graça e paz sejam convosco? Porque gentios e judeus são o mesmo povo, o povo de Deus. Não tem distinção, não tem pobre, não tem rico, não tem preto, não tem branco. Todos nós que estamos aqui somos o povo de... Diga assim comigo, eu vou falar bem alto e você vai repetir. Todos nós que estamos aqui somos o povo de... Não, irmão, para Deus ouvir. Todos nós que estamos aqui somos o povo de... Ah, está melhorando, é isso aí. Nós somos o povo de Deus. Não tem distinção, não pode haver separação, não pode haver privilegiados, todos são o povo de Deus. Paulo estava dizendo isso para a igreja de Tessalonicenses: não se sintam inferiores, vocês também são o povo de Deus. E é tão real isso, que ele diz primeiro graça, primeiro ele cumprimenta os gentios, porque o judeu tinha privilégio sempre, depois os judeus, que é shalom, mas ele diz que o resultado da paz vem pela graça, dizendo que todos dois são um só povo, amém? Então não tem distinção. Se estão fazendo separação, é porque não é de Deus, porque Deus une e não separa, amém? Vocês estão entendendo, irmãos? Está dando para entender a mensagem? Está bem explicadinho? Glória a Deus. Eu estou fazendo toda essa carta, explicando lá no Atitude Jovem, toda a carta de Tessalonicenses, e eu estou pegando carta por carta, fazendo cada detalhe da palavra de Deus e explicando aos irmãos. Porque daí o ênfase fica em Jesus e na palavra de Deus. Se eu começar aqui a contar um monte de testemunho, vocês vão olhar para quem? Para mim, e vão dizer: o Alessandro é bonito, o Alessandro é bom, o Alessandro... Mas só existe um bom. Nem Jesus se considerou bom. Quando aquele homem chegou para adorar Jesus e disse: bom mestre, ele disse: bom só existe um, que é Deus. Por que Deus é bom? Porque a Bíblia diz que ele trabalhou em 6 dias para construir a terra, e no 7º ele completou, e tudo que ele olhava ele dizia: é bom, porque bom é aquele que completa, não aquele que faz pela metade. E Jesus não tinha terminado a obra, amém? Então só um pode ser bom. Agora Jesus já pode ser considerado bom, agora nós não, irmão. Nós não chegamos no céu ainda, amém? Jesus já chegou, Deus já completou a obra, eles podem ser considerados bom, agora nós não. Nós temos falhas e estamos em tratamento. Glória a Deus, vocês estão entendendo? Dele diz: graça e paz a vós outros. Ele diz o seguinte: damos sempre graças a Deus por todos vós. Olha só, vocês vão ver no versículo 3 e no versículo 4 e no versículo 5, ele vai dizer, no versículo 2 ele diz mencionando-vos, recordando-vos, e no versículo 5 ele diz, versículo 4 ele diz reconhecendo. Ele usa essas 3 palavras para falar do que estava acontecendo na igreja de Tessalonicense. E ele fala o seguinte: recordando-nos, damos sempre graças a Deus por todos vós. E o que isso implica? Bom, Paulo estava adorando a Deus pela vida dos irmãos em oração. Era como se Paulo tivesse uma cartilha sobre cada nome de quem ele discipulou na igreja, e ele colocasse aquela cartilha diante dele, dobrasse o joelho e começasse: Senhor, eu te dou graças a Deus
pelo Joãozinho. Porque o Joãozinho, ele é uma bênção, Senhor. O Joãozinho está passando por isso, por aquilo. Senhor, ajuda ele. Senhor, a pastora Nazaré está no hospital agora, Senhor. Deus, começa a operar na vida dela, Senhor. Deus vai curando, vai entrando com um bálsamo sobre o coração dela. Deixa ela em paz. Era isso que Paulo fazia. Orava pelos líderes e orava também pelos irmãos, e ele dava graças a Deus, ele adorava a Deus, até quando orava pelos irmãos. Agora eu te pergunto, tu tens uma listinha de irmãos? Ou pelo menos aqueles irmãos que te pediram oração, tu anotasse? Ou tu disse assim, fica tranquilo meu irmão, eu vou orar, e nunca lembrou dele? Paulo tinha essa listinha, irmãos. E ele diz aqui, sempre dava graças a Deus. Quer dizer que ele sempre o quê? Orava por esses irmãos. E é importante essa oração. Por todos vós, mencionando-vos em nossas orações sem cessar. Paulo orava pela liderança, Paulo orava pelos seus discípulos sem cessar. Sabe o que vai fazer a diferença na vida da pessoa que está do teu lado? É quando tu ora por ela sem cessar. Sabe o que vai fazer a diferença na vida da tua família? É quando tu interceder por eles sem cessar. Mas eles estão com um problema. A solução está na oração. Paulo era inteligente. Em vez de ele ficar se argumentando muito, ele orava. Quantos aqui tem listinha em casa? Dos irmãos que estão passando por problema. Vou te dar uma dica, meu irmão. Sempre, tu é aquela pessoa que todo mundo procura para te orar por ela? Se tu é, faz a tua listinha, para te não esquecer dessas pessoas. Amém? E Paulo estava fazendo exatamente isso. Ele não esquecia desses irmãos. Olha só. E ele mencionava tudo isso diante de Deus e Pai, recordando-vos diante do nosso Deus e Pai. Vocês pararam para perceber quantas vezes quantas vezes Paulo usa a palavra Deus e Jesus e Senhor, somente do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5? Por que ele usa tanto Jesus, Deus como Pai, Jesus como Senhor? Por que ele usa tanto isso? Para dar ênfase em quem merece ênfase. É interessante, porque uma vida que está cheia de Deus, do que vai falar? De Deus. Uma vida que reconhece Jesus como Senhor, do que vai falar? De Jesus como Senhor. A Bíblia diz: o que a boca fala, o coração está cheio. Se Paulo estava cheio de Deus, falando de Jesus um monte, é porque a vida dele estava cheia de Deus e cheia de Jesus como Senhor. E outra, ele reconhecia Deus como Pai. Amém? Como é que tu senta numa roda para conversar? Do que tu fala? O que se baseia a tua vida? Será que só fala de futebol, de carro, de negócios? Ou se quando tu senta na roda, a maioria das palavras são Deus como Pai, Jesus como Senhor da tua vida, da tua história? Como é que tu testemunha? Era isso que Paulo tinha no coração dele. Amém? E ele diz: recordando-vos diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé. Ele usa 3 adjetivos aqui: fé, amor e esperança. É aquilo que está lá em Coríntios capítulo 3. Ele usa a fé, o amor e a esperança. Mas ele diz que a fé desses irmãos era o quê? Operosa, porque a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Era uma fé operosa, era uma fé prática, é isso que ele quis dizer.
Você ouve a palavra aqui e pratica? Essa é uma fé operosa. É aquela fé que quando ouve aqui, logo que sai daqui para fora, já está buscando praticar o que se ouviu. Ou talvez você é daquele tipo que diga o seguinte: chega ali na porta, o irmão pergunta: como é que foi o culto hoje? Ou em casa? Você diga: foi maravilhoso. Tá, me conta. Cara, eu não sei, mas foi bom. Tá aí a palavra? Não sei, foi boa. Tu não aprendeu nada, perdesse todo o teu tempo vindo aqui nesse culto. Porque culto é local de aprender. Culto é local de aprender para te poder praticar, para a tua vida se tornar melhor. E além do mais, tu aprendendo e praticando, tu vai para o céu. Paulo estava dizendo: olha, eu estou lembrando aqui em oração de vocês, e o que eu estou lembrando da oração de vocês, é que vocês têm uma fé operosa. Quando vocês recebem a palavra, vocês praticam. Se a palavra é relacionada a ajudar os pobres, vocês ajudam. Se a palavra é relacionada a amor, vocês amam. Se a palavra é relacionada a perdoar, vocês perdoam. Se a palavra é relacionada à fé, vocês agem em fé. Era Paulo que estava dizendo isso. E o que fazia ele recordar, e o que marcava a vida dele, daqueles irmãos na vida dele, é que eles tinham uma fé operosa. E qual é o segundo adjetivo que ele usa? Um amor, diga assim comigo: amor abnegado. Olha que coisa interessante. Vocês sabem o que é um amor abnegado? Um amor abnegado é quando tu ama algo e tu deixa de fazer alguma coisa porque tu ama. Vou citar um exemplo. Por exemplo, eu amo a minha esposa, amém? Eu odeio ir no shopping. Mas, como eu amo ela, eu vou no shopping por amor a ela. Isso se chama amor abnegado. E Paulo estava dizendo que eles tinham 3 virtudes. E essas 3 virtudes que eles tinham, dizia para Paulo que realmente eles iam para o céu. Porque ele diz que isso prova a vossa eleição. A primeira era uma fé operosa, ouvia a palavra e praticava. A segunda era um amor abnegado. Eles não queriam fazer, mas por amor eles faziam. Tem coisa que a gente não quer fazer, irmãos. Perdoar aquela dali. Eu não vou. Me ofendeu, me machucou, falou mal de mim. Mas o amor abnegado. Não quero, mas vou bater na porta da casa dela e vou dizer: minha irmã, eu não sei o que eu te fiz, me perdoa. Se tu está falando de mim é porque tu tem uma razão. E eu queria te perdoar. Tu quer, irmão? É gostoso? Não, ninguém quer. Essa é a verdade. Mas a gente faz por causa do amor de Deus que está em nós. Amor abnegado. Amor abnegado é isso. É aquilo que eu não gostaria de fazer, que por amor eu faço. Eu odeio ir para o shopping, mas eu vou rindo, parando, olhando as vitrines todas, entrando, revirando cabide por cabide, porque eu amo a minha esposa. Ó, a irmã ali deu glória a Deus, aleluia. Cadê o marido da irmã? Isso se chama amor abnegado. Isso a gente tem que exercitar todos os dias. Não, aliás, se tu é salvo, tu vai exercitar, porque Paulo está dizendo ali. Depois eu vou mostrar tudo para vocês em detalhes. O que é uma vida cristã salva, é isso que ele está falando aqui. Ele diz o seguinte: e a firmeza da vossa esperança. Olha só, não basta dizer esperança, ele não usou só o adjetivo esperança. Ele está dizendo da firmeza da vossa esperança. E aí eu quero contar um testemunho que não é meu, que é lá da Jordânia, que eu ouvi. Irmãos, eu estive na Jordânia, todo mundo sabe, e eu também não quero dar muito ênfase aqui ao que eu fiz e o que eu não fiz. Só quero contar esse testemunho. Quando eu cheguei na Jordânia, eu estava lá na fronteira, em Mafraq, a fronteira com a Síria e a Jordânia. E lá a gente saiu visitando várias famílias de sírios que estavam morando na rua, morando em vários lugares.
E a gente entrou na casa de uma das famílias, que foi a história que mais me chocou. Na verdade, tudo o que aconteceu lá, teve duas coisas que me chocaram muito. Que foi batizar pessoas lá na fronteira, e foi essa questão dessa história dessa mulher. O Estado Islâmico chegou na casa dela, ela é cristã, síria cristã. O Estado Islâmico chegou na casa dela, e geralmente quando eles chegam na casa da pessoa, eles escrevem um N de Nazireu, que quer dizer, esse povo aqui é da seita do Nazareno, de Jesus. Isso dá liberdade a qualquer soldado do Estado Islâmico a entrar, estrupar, matar, tocar fogo, fazer qualquer tipo de coisa. Eles entraram na casa dela, colocaram o N e disseram o seguinte: você tem duas opções. A primeira opção é se converter ao islamismo radical. A segunda opção é sair dessa casa e ir embora negando Jesus. E ela falou: Jesus eu não nego. Eles falaram: tu não vai negar Jesus? Não, eu não vou negar Jesus. Eles decapitaram o marido dela na frente dela. Cabeça rolou. Tu não vai negar Jesus? Não, eu não vou negar Jesus. Foram na escola onde estava o filho dela, decapitaram um monte de criança na frente do filho dela. Não vai negar Jesus, não vou negar Jesus. Pegaram um jipe desses de guerra, passaram em cima do irmão dela. Eles moram tudo junto lá em família. Em cima do irmão dela. Ficou toda essa parte aqui paralisada daqui para baixo. Não vai negar Jesus? Não. Pois bem, então tá. Pegaram o passaporte dela, botaram o rosto do Estado Islâmico. Ela tem um pai de 100 anos e a mãe de 96 anos. Tocaram fogo na casa dela. Ela perdeu exatamente tudo. E botaram ela 4 dias indo embora da Síria no deserto. E falaram o seguinte: com todo esse trauma, agora eu quero ver se tu não vai negar Jesus. Vai por esse deserto com tua família. E ela pegou a família, arrastando o irmão. Pai de 100 anos, a mãe de 96 anos, o filho ficou extremamente traumatizado, ele dormia durante dias, porque ele ficou traumatizado, ele ficava muito em estado de choque. E eu vi aquela história toda, aquilo me impactou muito, porque a fé é muito diferente da nossa fé aqui, e lá que começou a fé. Eu fui em igrejas lá que estavam desde a época de Jesus. Só que a nossa fé aqui é uma fé americanizada, né? Nossa fé aqui é: Deus, eu quero comprar um carro. Deus, abre a porta de emprego. Deus, e se Deus não faz, tu está decepcionado com Deus. Deus acabou para ti. Se tu não der bem, se a tua vida não for um sucesso, se tu não der certo para ti, Deus não existe. Deus não existe. Para eles não. A fé deles é não negar Jesus. De repente eu te pergunto, e digo o seguinte: tu nega Jesus? Tu vai dizer: claro que não. Só que negar Jesus aqui no Brasil não implica em nada. Negar ou não negar, agora lá implica. Se tu não negar Jesus, tu perde tudo. E eu cheguei para aquela mulher depois da conversa, e nós tudo emocionado com tudo aquilo que ela tinha falado. Eu perguntei para ela: e como é que fica a fé em Jesus agora? Ela morava atrás de uma casa que cederam um espaço entre um muro com um lugar de lona. O irmão dela deitado num colchão durante dias, ali, sem se mover. Pai quase morrendo. A mãe perdeu a aposentadoria, perdeu casa, perdeu todo o dinheiro que tinha. Teve aquele trauma do deserto, perdeu o marido, que é o sustento. Mulher lá é extremamente desvalorizada. O marido é que traz o sustento, o filho, o homem, é que tem representatividade. O filho estava traumatizado. E eu perguntei para ela: como é que fica Jesus agora para ti? E ela abriu um sorriso, da boca até na orelha, e disse assim: o meu Cristo entregou tudo por amor de mim. E só hoje, com tudo isso, eu me identifico com Ele. Não ouvi nenhum amém, nenhum glória a Deus. Se eu dissesse: você vai ter um carro novo, tu ia: glória a Deus, aleluia. Seu casamento vai dar certo, glória a Deus, aleluia. Irmãos, isso é que é testemunho de fé. Perdeu tudo,
Marido, filho traumatizado, o irmão estava ali naquela situação que ela estava arrastando e sustentando o irmão. Os dois pais perderam a aposentadoria, perderam tudo. E ela teve a coragem de dizer, sorrindo, não triste, perdi tudo, não, sorrindo: Jesus perdeu tudo por amor de mim. E só agora eu me identifico com Ele. Sabe por quê? Que eles perdem tudo e não estão nem aí, não negam Jesus? Por causa da firmeza da esperança. Sabe o que eles esperam? Ir para o céu. Sabe como é que tu está vivendo a tua vida para hoje? Tem gente que se perguntar assim, ó, Jesus vai voltar hoje, tu vai dizer, não, agora eu vou casar. Não, agora que eu comprei o carro bom. Agora que eu comprei o apartamento. Agora que a minha vida começou a andar no emprego. Que isso, meu irmão? Que fé é essa? Vou te falar, pode ir para a tua casa e desistir, porque essa fé não vai chegar nem no céu. Amém? Tem que ter uma plena convicção, uma esperança muito firme de quem vai morar no céu. Quem vai morar no céu, vive para o céu, gasta o seu dinheiro com as coisas do céu, gasta o seu tempo com as coisas do céu, vive para as coisas de Deus, não vive para as suas coisas e dá o resto para Deus. Isso é uma firme esperança, e eles tinham lá. Daí por isso que Paulo responde isso, olha só: em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe em quem que estava a esperança deles? Sabe em quem que estava baseado o amor deles? Sabe em quem que estava baseada a fé deles? Em Jesus Cristo. Sabe por que tu te decepciona? Porque a tua fé muitas vezes está baseada nas pessoas e não em Jesus Cristo. Teu amor está baseado nas pessoas, aí tu fica esperando o carinho das pessoas, o abracinho das pessoas, a palavrinha de incentivo das pessoas. Meu filho, Jesus já te incentivou, dizendo que Ele é o teu Pai, que Ele te ama, Ele escolheu te salvar e te trouxe aqui nessa noite, para ouvir uma palavra como essa, para mostrar aonde está a tua fé e aonde tu vai parar, se tu continuar assim. Uma firme esperança que está consolidada em Jesus Cristo. Temos uma igreja fraca, uma igreja pobre das coisas de Deus, porque não estão consolidados em Jesus Cristo. Sabe por que o culto não está lotado hoje, irmãos? Sabe por quê? Porque hoje é sábado e é verão. Como as pessoas amam mais a sua vida do que Jesus, sabe o que elas estão fazendo? Na praia, curtindo com a família, um churrasco. Isso é o amor que a gente tem por Jesus. Que a gente não é capaz de sair da praia para vir no culto. Não, mas tem fila, pastor. Fila? Tu passar 4 dias no deserto arrastando o irmão, com um filho traumatizado, ter perdido o marido, isso é que é fila. Isso é fila de verdade. Não está entendendo nada, meu irmão, de fé. E o pior de tudo é que tu está te enganando. Não, mas eu vou para o céu. Vai, será? Tens essas qualidades? Quando acaba o culto, tu pratica o que é pregado aqui? Porque se tu não pratica, a Bíblia diz que tu é o falso adorador. E a Bíblia diz que Ele está buscando os verdadeiros adoradores que adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que é adorar o Pai em espírito e em verdade? Vocês sabem o que é isso? Adorar a Deus em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito e em verdade quer dizer que Deus é espírito. Se Deus é espírito, Ele não se limita a um espaço. Deus está aqui no culto? Tá. Deus está na tua casa? Tá. Deus está lá na sinaleira verde ou vermelha que tu vai atravessar? Tá. Deus está no meio de ti e da tua esposa? Tá. Deus está no meio do teu namoro, porque a Bíblia diz, onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Está ali. Tu está transando com ela antes do casamento e Deus está ali. Só que os que adoram em espírito e em verdade são aqueles que sabem que Deus é espírito e está em todos os lugares e vivem uma vida de acordo com a
verdade. Tu pratica o que tu recebe? Ou tu é um falso adorador, que aqui levanta a mão, glorifica a Deus, dá pulinho, e quando sai ali fora o que tu vive é balela. Dá na cara da tua esposa, ofende todo mundo no trabalho, é um picareta de quinta qualidade. Deixa de ser sem vergonha, meu irmão, e dizer que tu é crente, porque é até uma vergonha tu dizer que tu é crente. Tu envergonha o nome de Jesus. É isso que tu faz. Quando tu diz que tu é crente, tu vive uma vida como ímpio. Eu já falei isso aqui, talvez eu precise repetir. Existe pastor ladrão, irmãos. Existe crente drogado. Um monte de drogado que vem aí e diz que é crente, não tem? Vem pedir aí, eu conheço Jesus, eu já fui da Assembleia. Existe? Não existe, meu irmão. Existe ladrão dizendo que é crente, drogado dizendo que é crente. Porque crente que é crente não rouba. Crente que é crente não adultera. Crente que é crente não fuma cigarro. Crente que é crente não bebe, porque não precisa beber, porque tem a alegria do Espírito Santo em seu coração. Isso é ser crente. Irmãos, eu espero que esse aplauso tenha sido para Jesus, porque essa palavra é de Jesus. Eu não quero o aplauso de ninguém, amém? Não precisa bater nas minhas costas quando eu sair aqui e dar um tapinha. Que palavra, pastor? Não precisa, porque é a palavra de Deus. Eu não quero levar nem, a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Se tu está pregando para ser bonito para as pessoas, pode largar esse ofício que tu não é nada de Deus. Se tu está pregando para ouvir aplausos, se tu está pregando ou fazendo qualquer coisa para Deus, para ter elogio, irmão, estás fazendo tudo errado. Aprende, quando tu faz para Deus, tu não precisa de aplauso, tu não precisa. Quem vai receber o aplauso pelo que tu está fazendo é Deus. Então não precisa me aplaudir. Muito obrigado, obrigado mesmo. Aplaude ao Senhor Jesus. Ele merece, essa palavra aqui é dele. Ele inspirou os apóstolos para escrever. Eu só estou aqui comunicando vocês. Amém? Vocês estão entendendo, irmãos? Tem irmão que está anotando. Eu estou feliz. Porque culto que é culto para aprender, tu anota. E ele diz o seguinte: no nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo. Irmão, tu me reconhece? Como é que é meu nome? Alessandro? É porque tu me reconhece, né? Amém? Paulo estava reconhecendo o trabalho dele. Sabe por que Paulo estava reconhecendo o trabalho daqueles irmãos? Como é que eu vou reconhecer alguém se eu não conheço essa pessoa? Paulo não fazia só um trabalho de ficar comunicando palavra. Ele tinha tete a tete. Ele reconhecia, porque alguém que reconhece é alguém que vê e sabe quem é a pessoa. Irmão, chega de vir aqui no culto e ninguém saber quem tu é. Só vem aqui no culto aí, o cultinho. Te apresenta para o pastor, te apresenta para os líderes, diz: eu estou aqui, ó. Eu quero conhecer vocês melhor, eu quero saber como funciona essa igreja. Me apresenta ela. Porque senão, tu não vai aprender nada de Jesus. Só aqui no domingo não resolve. Só no sábado, desculpa, tem culto domingo também, né? Na quarta, na quinta, não resolve. Tem que ter tete a tete, discipulado. Paulo reconhecia porque ele os discipulava. Ele sabia quem eles eram. Eles reconhecendo, diga assim comigo, irmãos. Cara, que coisa linda. Diga assim comigo, bem forte, para todo mundo ouvir. Irmãos. Sabe por que Paulo estava dizendo irmãos? Porque Paulo, nesse exato momento, mesmo sendo apóstolo, se coloca no mesmo nível de todos. Irmãos, sabe qual é a minha diferença minha para vocês? Nenhuma. Na cruz nós somos todos iguais.
O mesmo poder da minha oração é o poder da tua. A mesma fé que eu tenho é a mesma fé que Deus te deu. O que eu faço, tu também pode fazer. Alessandro foi para a Jordânia, tu também pode ir, meu irmão. Alessandro foi para missões, tu também pode ir. Alessandro, tu ora tão bonito, tu também pode orar. Porque tu é irmão, nós somos irmãos. É isso que nós somos, irmãos. Paulo desce da cadeira agora de apóstolo e diz: irmãos, considerando todos irmãos, irmãos. Mas as pessoas que ele considerou irmãos tinham fé operosa, amor abnegado e uma firme esperança. Não é qualquer um que tu pode chamar de irmãos. Amém? Ele diz: irmãos, reconhecendo irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Sabe por quê? Eleição é fruto do amor de Deus. Deus te elegeu. Amém? Será? Tu tens essas virtudes? O que Paulo estava vendo para dizer que aqueles irmãos realmente eram salvos e eleitos pelo amor de Deus? Fé operosa, amor abnegado e esperança firme. Por isso ele disse: vocês são irmãos, porque eu estou vendo, estou reconhecendo isso em vocês. Isso prova que vocês foram eleitos pelo amor de Deus. Irmão, não te deixa mais enganar, nem te engana a ti mesmo. Não te deixa mais enganar de tu olhar para aquela pessoa: que homem de Deus. Será que é um homem de Deus? Tem essas virtudes fluindo na vida dela? Aquele dali está salvo. Está salvo se tem essas virtudes fluindo na vida dessa pessoa. Porque é o fruto que dá àqueles que têm o Espírito. Tu já viu quem tem fruto fazendo força para nascer? Já viu fruto assim, ó? Nasceu? Não. Naturalmente, laranjeira da laranja, pessegueira da pêssego, macieira, é isso? Da maçã. E quem é cheio do Espírito Santo tem fé operosa, amor abnegado e esperança. Vive como alguém que vai morar no céu. Estou falando tudo isso para não te enganar mais. Não te engana. Alessandro, tudo isso está me apavorando. Agora eu já nem sei mais se eu vou para o céu. Não tem problema, essa é a noite que Deus escolheu para te arrepender, olhar para Ele e dizer: eu não tenho essas virtudes, eu preciso de Ti, Jesus. Daí ele começa a falar agora de algo bem interessante. Eu vou finalizar nisso daqui, mas algo bem interessante. Ele vai falar o que produziu isso nos irmãos. Olha a liderança de Paulo no meio da igreja. Olha o que é um líder salvo, que produz pessoas salvas. Porque líder que não está salvo, pastor que não está salvo, não vai produzir salvação nenhuma. Esse pastor aqui era Paulo. E aliás, ele não se dizia como pastor, ele chamava ele de pai. Ele era um pai para as pessoas. As pessoas não chamavam ele de pai, mas ele era como um pai para as pessoas. Era um verdadeiro líder. E ele vai falar aqui o que é ser um verdadeiro líder que vai pregar salvação e vai levar as pessoas para a salvação. Porque quem não está salvo não pode salvar ninguém. Como é que eu vou dizer que eu posso salvar as pessoas ou levar as pessoas para a salvação se eu mesmo não vivo a salvação? Se eu mesmo não tenho essas virtudes que Paulo fala aqui nesse texto. E olha as virtudes que ele recita: reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Por quê? Diga assim comigo, por quê? O nosso evangelho não chegou até vós somente de palavra. Existe uma salvação chamada salvação geral. Como funciona a salvação geral? A salvação geral é aquele versículo que diz: muitos são chamados e poucos são escolhidos. Como é que funciona isso? Eu estou pregando aqui, amém, irmãos? E essa pregação está consistindo no quê? Palavras, amém? Essa é a salvação geral. Talvez alguns do que estão ouvindo aqui nessa noite vão se salvar.
pela pregação geral. Mas existe uma pregação que é chamada pregação eficaz. E ele disse o seguinte, que essa pregação e essa vida, essa salvação, eficaz, salvação geral e salvação eficaz. Salvação geral é o que eu estou fazendo aqui. Vocês estão na geral aí, amém? E eu estou pregando uma pregação que consiste em, diga assim comigo, palavras. Mas ele disse que o que fez com que aqueles irmãos tivessem a salvação e fossem eleitos pelo amor de Deus, é porque Paulo não levou uma pregação que consistia só em palavras. E o que Paulo fez no meio dessa igreja? Olha só, olha que coisa tremenda. São 3 coisas que ele fez. O meu evangelho não chegou até vós somente em palavras. Diga assim, mas. Sempre quando tiver um mais na Bíblia é porque há uma intervenção. Amém? É um plus. Né? Plus. E diz assim, mas. Como é que está escrito aqui? Sobre tudo. O que quer dizer a palavra sobretudo? Mais importante que só pregar é viver. É isso que ele quis dizer. Sobretudo, acima do que eu falo. Porque tem um monte de tagarela que fala um monte de coisa da Bíblia, mas nem essa pessoa é salva. Porque não vive. Ele diz, pregar é fácil. Irmãos, eu vou te dizer, qualquer um de vocês pode pregar. Abre na internet, começa a pesquisar, tu vai dar uma palavra para qualquer um. Agora, viver, e Paulo não estava afim de ficar só comunicando inteligência, porque inteligência não salva. Ele estava afim de produzir salvação. E como é que se produz salvação? Por que Jesus foi chamado de comilhão e beberrão? Quando alguém é comilhão e beberrão, onde é que ela para? Mesa, comunhão. Cada casa que ele chegava era um café, ele queria saber. Semana passada, eu estou fazendo assim com os casais lá do Atitude Jovem. O que eu faço? Eu vou passar um final de semana com eles. E eu quero saber como é que eles estão na intimidade. Porque ficar falando ali é bonito, né, irmão? Está tudo certo, pastor. Oh, aleluia. Chega lá na cara da mulher. Passando um final de semana com cada casal. Essa semana foi o primeiro. Ah, irmão, ali tu vê se a pessoa é crente, se a coisa está certa. Porque eu ficar no culto, todo culto pregando, não resolve. Amém? Então era uma comunicação, não só de palavras, que é muito bonito pregar. Qualquer inteligente fazia vocês dar pulo aqui, irmãos. Qualquer intelectual poderia mexer com o sentimento de vocês e começar a dizer um monte de palavra bonita, e vocês começam, oh, aleluia! E vocês, oh, esse cara está cheio do Espírito Santo. Será? Como é que é a vida desse cara? A Bíblia diz, pelos frutos vos conhecereis. O que são os frutos? É a vida que o cara produz, é a vida que o pregador produz, é a vida que aquele líder que está te acompanhando produz. Por que eu estou falando tudo isso? Para vocês deixarem de ser enganados. E para vocês não se enganar. E ele diz assim, não somente em palavras, mas sobretudo, acima de tudo. É isso que ele quis dizer. Em poder. Mas é interessante que essa palavra poder, não é poder de milagres. Tu pega a palavra no original, a palavra poder de milagres é dínamos. É o mesmo material usado para a fabricação de dinamite. Isso é a palavra poder no original. Mas essa palavra poder aqui, no sentido dela original, quer dizer uma vida de acordo com a palavra. Então Paulo não ficava só tagarelando. Ele tinha uma vida que mostrava a palavra. Por isso que tem aquela frase que diz, pregue, se possível use palavras. Testemunho fala muito mais. Você é uma Bíblia, aonde você for, se você viver a Bíblia. Amém? Talvez você vai dizer aqui nessa noite, eu não gostei da pregação, o pastor lá é meio durão.
Irmãos, antes eu te ofender a mente, tu subir para o céu, do que eu ficar assim, ó, tu é bonitinho, tu é uma bênção. Chegar naquele grande dia, tu bater na porta e dizer, não te conheço. De onde que tu vem? Cuide teu nome, se teu nome. Não, não te conheço. Apartai-vos de mim. Vós que pratiqueis a iniquidade. Amém? Então é melhor a verdade que ofende, mas salva, do que a mentira que fica mentindo e não leva a lugar nenhum. Amém? E ele diz, o meu evangelho não chegou até vós em palavra, mas sobretudo em poder e no Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz no meio da igreja e numa vida de uma pessoa? Convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E era isso que eles viam no Paulo, uma vida prática e uma vida que era convencida pelo Espírito Santo. Não uma vida convencida por razão. Não, eu só faço o que eu quero. Estás fadado e fracassado no Espírito Santo se tu não faz o que Ele manda. Se tu faz o que tu quer, tu vai continuar pecando. Agora, se tu faz o que o Espírito Santo manda, Ele vai te livrar do pecado. E era isso que eles viam na vida de Paulo. E ele diz mais. Ele termina com o que eu vou terminar aqui. Ele diz, em plena, diga assim comigo, convicção. Sabe o que ele quis dizer com isso? Uma decisão sem voltar atrás, pelo senhorio de Cristo. Isso é convicção. Tem um monte de crente que é um bando de banana, Maria mole. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal. Hoje eu decido isso, amanhã eu decido aquilo. Não tem convicção de quem é. Sabe por que tu não diz que tu é de Jesus lá na empresa? Porque tu não tem convicção de quem tu é. Tu ainda não decidiu que Jesus é o Senhor da tua vida. Por isso que tu não te identifica. Porque se tu tem convicção, tu vai te identificar. E era isso que Paulo estava fazendo no meio da igreja. Ele não foi lá só pregar. Ele diz, no meio de vós, ele termina dizendo, vós bem sabeis qual é o meu procedimento no meio de vós e por amor de vós. O procedimento do Paulo foi o que levou aquelas pessoas a terem a salvação. Ele não ficou só tagarelando, ele vivia uma vida de poder, que é mostrar em prática. Ele vivia uma vida pelo Espírito Santo, tanto é que várias vezes ele disse, o Espírito Santo me impediu. O Espírito Santo me levou, porque ele era movido pelo Espírito Santo. E ele tinha uma plena convicção. Irmãos, plena convicção é quando tu bate naquela tecla. É quando tu está convicto. Eu te pergunto o seguinte, tu está convicto que tu é salvo? Tu está convicto que tu quer viver uma vida para Jesus? Tu está convicto do que tu está fazendo aqui? Irmãos, eu quero te perguntar uma coisa, eu quero te falar de uma coisa. Sabe o que está acontecendo aqui nessa noite? Sabe, eu vou te dizer uma coisa que tu nunca mais vai esquecer. Deus, o Criador dos céus e da terra, e que não precisa de adoração, que não precisa, porque Ele tem anjo, não precisa de você, para nada, abriu a porta do reino dele e está te convidando para entrar no reino dele e dizer, vais ser salvo se entrares por essa porta. A porta certa, a vida certa. Era isso que Paulo estava dizendo para eles.